Já neste tempo lúcido do planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava a desejada e lenta meta, a luz celeste as entes encobrindo, e da casa marítima secreta, lhe está o Deus noturno a porta abrindo, quando as infinitas gentes se enxergaram, as naus que pouco haviam que ancoraram. Dentre eles um que traz encomendado, o mortífero Igano assim dizia: Capitão valeroso, que cortado tens de Netuno o reino e salsa via, o rei que manda esta ilha, alvoroçado da vinda tua, tem tanta alegria, que não deseja mais que agasalhar-te, ver-te do necessário reformar-te. E porque está em extremo desejoso de te ver, como causa nomeada, te rogo aqui, de nada receoso, entres a barra, tu com toda armada. E porque do caminho trabalhoso traz da gente débil e cansada, diz que na terra podes reformá-la, que a natureza obriga a desejá-la. E se buscando vaz mercadoria que produz o aurífero levante, canela, cravo, ardente especiaria, ou droga salutífera e prestante, ou se queres reluzente pedraria, o rubi fino, rígido diamante, aqui levarás tudo tão sobejo, como que faças o fim ao teu desejo. Ao mensageiro o capitão responde as palavras do rei agradecendo, e diz que, porque o sol no mar se esconde, não entra para dentro obedecendo. Porém, que, com a luz mostrar por onde, vá sem perigo a frota não temendo, cumprirá sem receio o teu mandado, que mais por tal senhor está obrigado. Pergunta-lhe depois se estão na terra cristãos, como o piloto lhe dizia. Um mensageiro astuto, que não erra, lhe diz que há mais gente que em Cristo a cria. Dessa sorte o peito lhe desterra toda suspeita e causa fantasia, por onde o capitão seguramente se via da infiel e falsa gente. E de alguns que trazia condenados, por culpas e por feitos vergonhosos, porque pudessem ser aventurados, em caso dessa sorte duvidosos, mandou os mais sagazes ensaiados, porque notem dos muros enganosos a cidade e o poder, e porque vejam os cristãos que só por tanto ver desejam. E por estes ao rei presentes manda, porque a boa vontade que mostrava, tenha firme, segura e limpa branda, a qual bem ao contrário tudo estava. Já acompanhei a pérfida e nefanda, das naus se despedia e o mar cortava. Foram gestos ledos e fingidos, os dous da frota em terra recebidos. E depois que ao rei a apresentaram, com recado os presentes que traziam, a cidade correram e notaram, muito menos daquilo que queriam. Que os mouros cautelosos se guardaram, de lhe mostrarem tudo o que pediram. Que onde reina a malícia está o receio, que fazem imaginar no peito alheio. Mas aquele que sempre a mocidade tem no rosto perpétua, e foi nascido de duas mães, que urdia a falsidade, por ver um navegante destruído, estava na casa da cidade, com rosto humano e hábito fingido, mostrando-se cristão e fabricava um altar suntuoso que adorava. Ali tinha em retrato afigurada, do altar e santo espírito a figura, cândida pombinha debuxada, sob a única fênix virgem pura. A companhia santa está pintada dos 12, tão torvados na figura, como os que, só das línguas que caíram, de fogo várias línguas se referiram. Aqui os 12 companheiros conduzidos, onde com este engano Baco estava, põe em terra os joelhos e os sentidos naquele Deus que o mundo governava. Os cheiros excelentes, produzidos da pancaia odorífera, queimavam o tioneu e assim por derradeiro, o falso Deus adora o verdadeiro. Aqui foram de noite agasalhados, com todo bom e honesto tratamento. Os 12 cristãos, não vêm que enganados, o tinham falso e santo fingimento. Mas assim como os raios espalhados do sol foram no mundo, e num momento apareceu no rubro horizonte, da moça detiam a roxa fronte, tornaram da terra os mouros com recado do rei para que entrassem e consigo os 12 que o capitão tinha mandado, a quem se o rei mostrou sincero amigo. E sendo um português certificado de não haver receio de perigo, e que a gente de Cristo em terra havia, dentro do salso rio entrar queria. Diz-lhe os que mandou que em terra viram sacras aras e sacerdote santo, que ali se agasalharam e dormiram, enquanto a luz cobriu o escuro manto. E que o rei e as gentes se sentiram, senão contentamento e gosto tanto, que não podia certo haver suspeita, numa mostra tão clara e tão perfeita. Com isto o nobre Gama recebia alegremente os muros que subiam, que levemente um ânimo se via de mostras que tão certas pareciam. A nau da gente pérfida se enchia, deixando a bordo os barcos que traziam. Alegres vinham todos porque criam que a presa desejada certa tem. Bom, essas aqui são as 16 primeiras estrofes do segundo canto dos Lusíadas. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu tô aqui em mais um vídeo comentando a obra aqui, Os Lusíadas de Camões, com vocês. Aqui nesse vídeo, então, começamos a ler o segundo canto da obra. O contexto aqui é a armadilha que os muçulmanos de Mombasa preparam para destruir a frota do Vasco da Gama, que estava navegando ali na costa africana oriental.
Recapitulando um pouco os nossos vídeos antigos, nossos vídeos anteriores. Inclusive eu peço para vocês estarem acompanhando, vendo esses vídeos para estar se situando melhor nessa parte da obra. Mas a frota do Vasco da Gama então estava ali navegando pela costa africana oriental. A gente tem que relembrar que quando Camões narra que a empreitada portuguesa rumo ao Oriente, ele não começa narrando desde a partida dele de Portugal, ou seja, Camões não narra assim, Vasco da Gama e seus marinheiros saíram de Portugal e foram navegando contornando a costa africana até chegar nas ilhas do Oriente, nas terras do Oriente. Ele não começa fazendo isso. Ele começa os Lusíadas narrando quando os portugueses já passaram ali pelo Cabo da Boa Esperança, pelo Cabo das Tormentas e já estão navegando ali por Moçambique. A gente tem que relembrar isso. Então, quando os portugueses passam ali por Moçambique, eles conhecem os povos africanos que estão ali, descobrem que eles são povos muçulmanos. E ao conversar com o regente, o regente ali de Moçambique ele é tomado de um ódio muito grande ao saber que esses marinheiros são cristãos europeus. Então ele começa a pensar em uma forma de destruir os portugueses. A gente também tem que relembrar aí o grande antagonista da obra, que é o deus Baco. Inclusive ele aparece aqui nas estrofes finais, essas estrofes aqui, as últimas que eu li com vocês. Quando teve o deus Júpiter convocou os deuses para um concílio no Olimpo, ele comentou sobre o Oriente. O deus Júpiter, que é o deus dos deuses, o rei dos deuses, ele convocou todas as divindades para um concílio ali no Olimpo para estar discutindo o futuro do Oriente. Onde ele comentou o futuro, ele narrou o futuro dizendo que os portugueses a frota do Vasco da Gama ia alcançar o Oriente, ou seja, eles iam ser bem-sucedidos ao alcançar as terras da Índia. E a partir disso, Portugal ia estar dominando toda aquela região do mundo. Os portugueses iam ser senhores das águas do Oriente. O deus Baco, que no passado, quando ele era um semideus, ele tinha realizado grandes feitos ali no Oriente. E ele não queria que os portugueses realizassem feitos ali também, porque os feitos dos portugueses iam ser tão grandiosos que iam sobrepujar os feitos deles, ou seja, o nome dele ia ser esquecido. É por isso que Baco odeia os portugueses, ele é tomado de uma inveja muito grande, ele quer destruir a frota portuguesa. Então, aproveitando que o regente de Moçambique, ao conhecer os portugueses, passou a odiá-los, Baco se disfarça de um muçulmano e, ele sendo um deus, ele vai até Moçambique e manipula o regente de Moçambique propondo duas armadilhas. A primeira não deu certo, que era atacar os portugueses no momento em que eles fossem até Moçambique, saíssem das naus e fossem até terra, ou seja, saíssem ali das águas e fossem buscar mantimentos em Moçambique. Essa armadilha deu errado e os guerreiros ali de Moçambique foram todos massacrados pelos portugueses. Então, os muçulmanos ali colocaram em prática a segunda armadilha proposta por Baco, que era fornecer um guia que ia levar os portugueses para uma armadilha. Como a empreitada do Vasco da Gama era pioneira nessa viagem, ou seja, foi a primeira a fazer isso, eles não sabiam ao certo o melhor caminho para alcançar as terras da Índia. Então, tanto que quando eles conheceram ali, conversaram com o regente de Moçambique, tinha sido combinado que que os muçulmanos iam fornecer para eles um guia que ia facilitar aí a viagem e ia estar conduzindo eles para um caminho melhor até chegar aonde eles queriam. Então, essa segunda armadilha era fornecer esse guia, mas esse guia ia estar instruído a sabotar os portugueses, tentando assim utilizar de todos os meios possíveis para afundar, para destruir a frota portuguesa. E é isso que estava acontecendo, né? Esse guia, esse piloto de Moçambique, ele está levando os portugueses para Mombaça. Ele manipulou o Vasco da Gama e os marinheiros dizendo que Mombaça era um local que tinham cristãos e muçulmanos convivendo juntos. E como o Vasco da Gama ficou muito empolgado ao saber que existiam cristãos ali nessa região, eles estão na África, aqui na costa, navegando pela costa africana oriental, né? Então ele ficou muito empolgado em conhecer esses cristãos que habitam essa região e desviou o caminho para ir para cá. E agora a gente tá vendo o que está acontecendo, a chegada dos portugueses em Mombaça. Aqui vamos voltar. Aqui a primeira estrofe do segundo canto. Já nesse tempo lúcido do planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava a desejada e lenta meta, a luz celeste a gentes encobrindo. Ou seja, aqui é uma forma poética de Camões mencionar pra gente que anoitecia. A gente tem que lembrar que a gente está lendo um poema épico aqui, uma obra. A poesia é a literatura máxima, um nível mais alto de literatura. Então Camões não vai falar assim, anoiteceu.
anoiteceu ali enquanto os portugueses chegavam em Mombasa. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer: o lúcido planeta, o deus Apolo, o deus Febo, terminava a sua jornada indo descansar nos mares e com isso trazendo, escondendo a sua luz do mundo. É uma forma poética de dizer. A gente também tem que estar lembrando que Camões ele herda a tradição clássica dos poemas da antiguidade, dos poemas da Idade Média, principalmente os da antiguidade, ou seja, ele é um herdeiro de Homero e principalmente de Virgílio. Então, ao se referir a eventos, a personagens, a situações, a várias coisas, ele vai estar nomeando pelos deuses. Ou seja, ao se referir ao Sol, ele vai falar é Apolo, é Febo. Ao falar das águas do mar, ele vai falar é Netuno, é Oceano, ou seja, vai se referir às divindades. Às situações, ele vai se referir a algum deus, a alguma criatura mitológica. Que é uma forma, que é como a poesia clássica era cantada, ou seja, uma forma de engrandecer a obra. Ele vai dizer, ó, isso aqui é um deus, isso aqui que está acontecendo por causa de um deus, de uma divindade, de uma situação. Então aqui, né, nesses 4 primeiros versos que a gente deu, Camões utilizando uma forma poética para dizer que anoitecia. Aqui... E da casa marítima secreta ali estava o deus noturno, a porta abrindo. Ou seja, enquanto o deus do dia, que é Febo, que é Apolo, vai descansar, o deus do noturno sai ali da casa dele para trazer a noite. Quando as infidas gentes se chegaram às naus que há pouco haviam curado. Ou seja, estava anoitecendo quando os muçulmanos aqui, Camões se refere a ele como infida gente, se chegavam às naus portuguesas que há pouco haviam curado. Ou seja, no momento que os portugueses estavam ali ancorando ao lado de Mombasa, eles ainda não ancoraram no porto de Mombasa. É bom a gente entender isso. Eles não fazem isso imediatamente quando chegam em qualquer lugar, eles ficam ali ancorados próximo. Enquanto eles chegavam, os muçulmanos ali de Mombasa estavam indo até eles. Aqui esse termo infida gentes, né, uma forma pejorativa, a gente tem que estar lembrando que Camões é um cristão europeu. Então, ao se referir aos muçulmanos, também ao se referir a povos pagãos e bárbaros, ele vai se utilizar de uma nomenclatura, vai adjetivar eles de uma forma bem negativa. Às vezes ele vai falar pérfidas, infiéis ou qualquer outra coisa ruim a se referir a eles. Então aqui... essa estrofe aqui enquanto amanhecia, enquanto estava anoitecendo, os muçulmanos de Mombasa se aproximavam das embarcações que ainda estavam portuguesas, que estavam se ancorando ali próximo da cidade. Dentre eles um que traz incomodado o mortífero engano se dizia, ou seja, um dos muçulmanos fala com o capitão Vasco da Gama. Capitão valeroso, que cortado tens do netu do reino e a salsa via, o rei que manda esta ilha alvoroçado, da vinda tua tem tanta alegria, que não deseja mais que agasalhar-te, ver-te do necessário reformar-te. Aqui mais uma vez, né, utilizando aí a linguagem clássica para se referir ao mar que Vasco da Gama e seus marinheiros cortavam, ele diz: tens do Netuno o reino, que cortado tens de Netuno o reino e a salsa via. Ou seja, vocês cortaram o reino de Netuno, que são as águas, que é o oceano, as águas do mar, e a salsa via, ou seja, os caminhos salgados, como o mar é salgado, ou seja, é uma forma de referir, de comentar que Camões é um marinheiro, que ele atravessou os mares. E aqui ele comenta, né, que o rei desta ilha, ou seja, o rei de Mombasa, ele está muito empolgado. Lembrando que é um muçulmano conversando com Vasco da Gama e manipulando ele. A gente vai ver isso mais pra frente, mas os muçulmanos ali de Mombasa, eles já sabem, eles já foram avisados também pelo deus Baco que os portugueses tinham que ser destruídos. Assim como o Baco manipulou o regente de Moçambique, ele manipulou os muçulmanos aqui de Mombasa para estar destruindo os portugueses. Então, quando os portugueses já estão chegando, os mouros ali de Mombasa já têm uma armadilha preparada para destruir eles. Então aqui ele está manipulando o Vasco da Gama, dizendo que o rei de Mombasa está muito alegre e que o único desejo dele é auxiliar os portugueses nessa empreitada. Aqui continuam as falas desse muçulmano: e porque está em extremo desejoso de te ver-te, como coisa nomeada, te roga que de nada receoso entres a barra tua com a tua armada. Ou seja, ele está tentando convencer o Vasco da Gama a entrar, a atracar de vez dentro de Mombasa, porque eles ainda estão ancorados ali do lado, eles não estão ancorados ali nas praias, nos portos da cidade. Porque do caminho trabalhoso traz a gente débil e cansado, ou seja, considerando que você, Vasco da Gama, e a sua frota estão tão cansados, estão tão debilitados dessa viagem, diz que o rei, ele comentando o que o rei mandou dizer, diz que na terra pode reformá-la, que a natureza obriga a desejá-la. Que é uma forma de dizer que o lugar do ser humano é em terra. Ele pode ficar um tempo navegando, mas cedo ou tarde o homem ele tem que vir para a terra descansar. Ou seja, esse muçulmano aqui tentando manipular o Vasco da Gama para que ele atraque nos portos de Mombasa. Aqui, né, as falas finais dele nessa estrofe: e se buscando vaz mercadoria que produz o aurífero levante,
Então aqui ele tenta aí, manipular ainda Vasco da Gama, dizer que aqui em Mombasa ele vai encontrar os mesmos bens que são negociados, que podem ser encontrados ali na Índia, nas ilhas do Oriente. Então aqui buscando as vãs mercadorias, as mercadorias que são vendidas, que são produzidas no Aurífero Levante. Aurífero Levante é uma referência ao Oriente. Aurífero vem de dourado e levante é aquele que se levanta, ou seja, a região onde o sol, o dourado, se levanta, que é o Oriente. É uma forma aqui, mais uma vez, poética, né? A gente está lendo, lembrando, a gente está lendo um poema épico. Então aqui que é uma forma muito bela de dizer, de se referir ao Oriente. Então aqui, né, ele vai citar os vários bens que existem no Oriente, mas que são comercializados ali em Mombasa. Canela, cravo, ardente especiaria ou droga salutífera e prestante. Ou seja, que droga salutífera e prestante é algum tipo de remédio, alguma erva, uma erva medicinal. Ou se queres a luzente pedraria, ou seja, as pedras brilhantes, aqui ele nomeia algumas. O rubi fino, o rijo diamante. Ou seja, aqui existem esses bens. Daqui levarás tudo tão sobejo com que faças o fim do teu desejo. Ou seja, aqui Vasco da Gama, você pode obter tudo que você vai estar buscando no Oriente. Então aqui, ao mensageiro o capitão responde às palavras do rei agradecendo. Ou seja, o Vasco da Gama agradece ao que o mensageiro diz, agradecendo as mensagens do rei. E diz que porque o sol no mar se esconde, não entra para dentro obedecendo. Ou seja, porque o mar, considerando que o mar está se escondendo, não vou atracar agora. O que quer dizer o sol? Considerando que o sol está se escondendo. Quer dizer que está anoitecendo. Ou seja, agora, o Vasco da Gama diz, agora eu não vou atracar porque está anoitecendo. Porém que, como a luz mostrar por onde vá sem perigo a frota, não temendo, cumprirá sem receio o seu mandado, que a mais por tal senhor está obrigado. Ou seja, ele falando que logo quando amanhecer, ou seja, quando a luz se mostrar, ele vai estar acatando esse pedido do rei de Mombasa e, finalmente, atracando ali nos portos da cidade. Pergunta-lhe depois se estão na terra cristãos, como o piloto lhe dizia. Ou seja, lembrando que o desejo de Vasco da Gama, ao mudar a rota e vir para Mombasa, conhecer os povos cristãos que o piloto de Moçambique disse que haviam ali, sendo que isso é uma mentira. Então, Vasco da Gama quer confirmar isso. O mensageiro astuto que não erra lhe diz que há mais gente de Cristo, que mais da gente em Cristo cria. Ou seja, ele confirmou, não, aqui em Mombasa existem cristãos sim, fica tranquilo. Desta sorte do peito lhe desterra toda suspeita e cauta fantasia. Ou seja, ao ouvir isso, o Vasco da Gama fica completamente tranquilo. Ou seja, ele não tem mais nenhuma dúvida da situação que ele está. Qualquer suspeita que ele tinha agora acabou. Ele está acreditando em tudo que o guia de Moçambique, o piloto guia, disse, e também os que os muçulmanos aqui de Mombasa vão dizer para ele. Por onde o capitão seguramente se fia da fiel e falsa gente. Ou seja, ele se fia, ele passa a acreditar nessa gente infiel. Ou seja, passa a acreditar nos muçulmanos. Aqui, né? Falsa gente, ou seja, mais uma referência negativa que Camões utiliza para se referir aos muçulmanos. E de alguns que trazia condenados por culpas e por feitos vergonhosos, porque pudessem ser aventuradas, em caso desta sorte duvidosos, manda 2 mais sagazes, ensaiados. Bom, isso aqui quer dizer isso. Era comum ali nas navegações, além dos marinheiros, terem alguns criminosos condenados. Ou seja, eles levavam os marinheiros portugueses e os marinheiros de outros povos também. Eles tinham esse hábito de levar alguns prisioneiros com eles. Qual é a finalidade disso? Era que eles eram os primeiros a ir investigar, explorar os locais por onde as embarcações paravam. Ou seja, se tivesse algum problema e eles caíssem em alguma armadilha, fossem atacados, sofressem qualquer tipo de dano, são esses prisioneiros condenados que iam sofrer primeiro. Ou seja, o objetivo deles é ser as iscas, é ir na frente e morrer. Então, Vasco da Gama, sendo ali o comandante dessa empreitada, seleciona 2 e manda eles irem em Mombasa, aproveitar que está anoitecendo e conhecer a cidade, para que pudessem ser aventurados em casos dessa sorte duvidosa. Essa era a finalidade deles. Manda 2 sagazes ensaiados, ou seja, Vasco da Gama seleciona 2 e manda eles irem lá averiguar e confirmar se tudo é verdade, se o povo de Mombasa é amigável e se existem cristãos ali na cidade realmente. Porque não tem dos mouros enganosos a cidade e o poder, ou seja, para que conheçam a cidade e vejam quão poderosos os muçulmanos ali são. E porque vejam os cristãos que só de tanto ver desejam, ou seja, para ver se existem realmente cristãos ali, porque é o que o Vasco da Gama e os marinheiros portugueses mais desejam. Porque estes ao rei presentes manda, ou seja, manda junto com eles alguns presentes,
Junto com esses dois marinheiros, manda que esses dois marinheiros prisioneiros vão até o rei de Mombasa com alguns presentes. Porque boa vontade que mostrava tenha firme, segura, limpa e branda. Ou seja, para mostrar que os portugueses são amigáveis, para mostrar ali, para demonstrar a diplomacia portuguesa, assim, ó, nós vemos aqui com boas intenções. Junto com esses dois prisioneiros, Vasco da Gama manda também alguns presentes. Já acompanha a pérfida e nefanda das naus se despedia o mar cortava, ou seja, aquele grupo de muçulmanos que saiu de Mombasa e foi até a nau portuguesa ali, agora sai das naus portuguesas e volta para Mombasa. Foram com gestos leves e fingidos os dois da frota em terra recebidos. E aqui ele diz, né, os dois marinheiros condenados, né, eles estão sendo bem recebidos ali quando eles chegam em Mombasa. Depois que ao rei se apresentaram com recado os presentes que traziam, ou seja, após eles se apresentarem ao rei de Mombasa e entregar os presentes que Vasco da Gama mandou, a cidade correram e notaram muito menos daquilo que queriam. Ou seja, eles percorrem a cidade, porém eles não veem tudo o que eles desejam. Por quê? Porque os mouros são cautelosos, se guardaram de lhe mostrarem tudo o que pediam. Ou seja, os mouros, preparando já armadilha para destruir os portugueses, eles não mostram tudo. Porque afinal não tinha nenhum cristão ali em Mombasa, eram todos muçulmanos. Então eles começam a manipular esses dois marinheiros. Porque aqui, né, Camões, nas duas últimas estrofes, faz um comentário sobre a mentira. Onde reina a malícia está o receio que faz imaginar no peito alheio. Aqui é uma forma de dizer, o malicioso, ou seja, quem é vil, quem é ruim, quem gosta de enganar os outros, sempre imagina que o outro também é mentiroso. Ou seja, a pessoa, quem é ruim, imagina coisas ruins dos outros. Isso é uma verdade. Ou seja, os muçulmanos ali, os muçulmanos de Mombasa, por serem ruins, por estarem planejando uma armadilha, eles têm receio de ficar mostrando tudo para esses dois marinheiros, porque eles imaginam que os marinheiros talvez tenham alguma intenção ruim ou que eles possam descobrir isso. Então eles são cautelosos. Os muçulmanos de Mombasa são cautelosos ao mostrar a cidade para esses dois marinheiros que foram enviados por Vasco da Gama. Pilotos lhe pediu o capitão por quem pudesse a Índia ser... Isso, aqui agora a 10ª estrofe. Mas aquele que sempre a mocidade tem no rosto perpétuo e foi nascido de duas mães, que urgia a falsidade por ver o navegante destruído. Ou seja, Camões está se referindo a alguém que sempre tem no rosto, assim, é perpétuo, é eterno, ele tem sempre um rosto jovem e que nasceu de duas mães. E que deseja destruir os navegantes. A quem Camões se refere? A Baco. Baco é um deus, é uma divindade, e ele é sempre retratado ali como um deus com aspecto jovial. Baco também é semelhante ao deus Dionísio, o deus grego Dionísio. Então ele é um deus assim do vinho, dos prazeres também, né? Vocês já devem ter escutado aí, eu já mencionei esse termo bacanal, né? Como se fosse uma orgia, é referente aos deuses, deus dos prazeres. Então ele é um deus que sempre se mostra jovem. E aqui de duas mães, na mitologia de Baco, ele é filho do deus Júpiter. O deus Júpiter ele é conhecido, ele é equivalente ao deus Zeus. Ele é conhecido por ter tido uma quantidade enorme de filhos. Eles se relacionavam com inúmeras mulheres. Uma dessas mortais ficou grávida dele, mas ela foi meio que ocorreu uma situação que ela ia ser morta. E como ela estava grávida, Júpiter não quis que a criança morresse. Então o que Júpiter fez? Pegou o feto e enfiou ele na própria perna para que ele fosse gestado na sua perna. Então aqui, aquele que nascido de duas mães é uma referência que, assim como ele ia ser parido da mãe dele, ele também nasceu da perna de Júpiter. É uma referência aí a Baco. E né, como eu comentei anteriormente com vocês, e a gente está vendo aqui ao longo dessas estrofes todas que a gente já está lendo, o Baco deseja destruir os portugueses. Então, essas 4 estrofes aqui, esses 4 primeiros versos dessa estrofe aqui é uma referência a Deus Baco. Estava numa casa da cidade, ou seja, Baco estava ali disfarçado em uma das casas da cidade preparando uma nova armadilha. A gente vai ver o que ele está preparando. Com o rosto humano e hábito fingido, ou seja, com o aspecto de um mortal e fingindo ser o que não é, mostrava-se cristão e fabricava um altar suntuoso que adorava. Aqui a gente vai ver nessas próximas estrofes que Baco, para enganar esses dois marinheiros que foram enviados por Vasco da Gama, ele vai se fingir de cristão e vai preparar um falso altar ali, uma falsa cerimônia cristã para manipular os dois. Ali tinha em retrato a figurada do alto e santo espírito a pintura, ou seja, nesse altar falso que Baco está preparando tinha uma pintura que representava o Espírito Santo.
a cândida pombinha debochada, e que estava sobre a única fênix, a Virgem pura, ou seja, ali tem um retrato do Espírito Santo estando sobre a Virgem Maria, que é a Virgem pura. Aqui Fênix, né, na mitologia é um animal que dizia que no mundo só existia um, ele era único, ou seja, aqui Camões ao se referir à Virgem Maria, ele fala que é como se fosse única assim como é a Fênix, que é uma forma respeitável de se referir à Mãe de Deus. E também estava ali a representação da Companhia Santa está pintada, né? Ou seja, a Santa Companhia dos 12 está pintada. Tão turvados na figura como os que só das línguas que caíram de fogo várias línguas se referiam. Ou seja, ali também está pintado, ou seja, no altar também está uma pintura dos 12 apóstolos. Só que está assim representada a situação de quando, após Jesus já ter sido crucificado, eles são recebidos com uma lâmina de fogo. E naquele momento ocorreu um milagre em que eles falavam em várias línguas. Aí é uma referência a quando Jesus, depois de morto, apareceu. Mas assim, é uma referência a essa pintura, ou seja, ali no altar estão pintados a Virgem Maria e os 12 apóstolos. Partiu-se nisso, enfim, com companhia das naus o falso muro despedido. Opa, eu mais uma vez lendo a estrofe errada aqui, a 12ª estrofe, eu estava lendo dos versos anteriores. Aqui os 12 companheiros conduzidos, onde com este engano Baco estava, ou seja, Baco preparou este altar e esses dois, né, 12 para quem não sabe é 2 em latim, e aqui Camões vários termos da língua portuguesa Camões sempre tirou do latim, né, que é uma curiosidade para vocês. Caso vocês vejam aqui palavras semelhantes em outros idiomas é porque foram retiradas do latim. Por exemplo, aquelas palavras cognatas do inglês conforme a língua inglesa foi sendo criada, ali a gramática inglesa, vários termos do latim foram tirados, assim como da portuguesa. Então esses dois aqui foram os dois marinheiros condenados que foram enviados por Vasco da Gama, são levados ali até o altar onde estava Baco. Ao chegarem nesse altar e ver aquele altar que é cristão, eles se põem de joelhos, sentido naquele Deus que o mundo governado, ou seja, em referência a Deus, a Cristo, que governa o mundo, eles se ajoelham diante do altar. Os cheiros excelentes produzidos na pancaia odorífera queimava o tioneu, e assim por derradeiro o falso Deus adora o verdadeiro. Aqui, né, Baco fingindo-se cristão, ele queimava um incenso ali, durante essa cerimônia. Aqui, né, queimava o tioneu. O tioneu é uma referência a ele, né, é uma referência a Baco, é um dos nomes dele. E assim por derradeiro, o falso Deus adora o verdadeiro. Ou seja, o falso Deus, né, essa divindade que não é verdadeira, está adorando o verdadeiro Deus, adorando a Cristo, a Jesus Cristo, a Deus. Assim foram de noite agasalhados com todo o bom e honesto tratamento. Os 12 cristãos, não vendo que enganados, os tinha o falso e o santo fingimento. Ou seja, sem perceber que aquele altar era falso, que aquela cerimônia feita por Baco era falso, os dois marinheiros portugueses ali, que eram cristãos, eles passaram a noite ali, eles foram bem tratados, eles não foram atacados nem nada, eles só foram manipulados ali. Ou seja, passa a noite, durante a noite eles ficam ali e nem percebem que é tudo uma armadilha. Mas assim como os raios espalhados de sol foram no mundo, e no momento apareceu do rubro horizonte da moça detinham a roxa fronte. Aqui, né, uma forma poética de Camões dizer aqui nesses quatro versos dessa estrofe, que então amanheceu, né? Vamos ler aqui de novo. Assim como os raios espalhados foram ao mundo, ou seja, os raios do sol o sol vai nascendo, vai amanhecendo e ele vai espalhando os seus raios pelo mundo. Então, né, e também com a aurora chegando. E no momento apareceu no rubro horizonte, ou seja, no horizonte rubro, no amanhecer que é avermelhado, da moça de Tião a roxa fronte, né? Aparece a fronte da moça de Tião. Aqui é a deusa do amanhecer, a aurora. Que ela tem um rosto assim, rubro, ou seja, é uma forma poética de dizer que o sol nascia e o amanhecer estava vindo. Tornando até os muros com o recado do rei para que entrassem. Ou seja, quando amanhece, os muçulmanos ali voltam para as naus portuguesas trazendo um recado do rei. E junto com eles, consigo os 12 que o capitão tinha mandado. A quem seu rei mostrou sincero amigo. Ou seja, os muçulmanos voltam para as naus portuguesas, trazendo os 2 cristãos. E esses que nem confirmam as mentiras, né? Eles foram manipulados, então eles confirmam as mentiras dos muçulmanos. E sendo o português certificado de não haver receio de perigo, e que a gente de Cristo em terra havia, de dentro do sal só a gente entrar queria. Ou seja,
O Capitão Vasco da Gama e seus portugueses, né, acreditando, né, tendo sido manipulados ali, ou seja, acreditando que existem cristãos ali em Mombasa, ele decide atracar com a frota dele ali no porto, entrar num rio da cidade, que em Mombasa tem um rio que dá pra dentro da cidade. Diz ele os que manda que em terra vinham Sacras e Aras e o sacerdote santo, ou seja, os dois prisioneiros, marinheiros prisioneiros que foram enviados relatam isso, né, que existem cristãos ali em Mombasa. Que se ali se agasalharam e dormiram enquanto a luz o cobriu no escuro manto, ou seja, enquanto o escuro manto cobriu o mundo, eles foram ali agasalhados, eles foram recebidos em Mombasa e muito bem tratados. E que no rei e gentes não sentiram senão contentamento e gosto tanto que não podia certo haver suspeita numa amostra tão clara e tão perfeita. Ou seja, eles diziam assim, nós somos tão bem tratados que não tem problema nenhum aqui, não existe nenhum perigo em Mombasa. Ou seja, eles tendo sido manipulados, foram manipulados. Com isso, o nobre Gama recebia alegremente os mouros que subiam, ou seja, o nobre Vasco da Gama, o nobre capitão dos portugueses ali, recebia os muçulmanos mais uma vez nas naus. Que levemente um ânimo se afia de mostras que tão certas pareciam, ou seja, todo mundo ali alegre, todo mundo se mostrando contente ali com a situação. Os portugueses por acharem estão chegando, que vão conhecer alguns cristãos e o caminho deles para a Índia a viagem está sendo bem sucedida, enquanto os muçulmanos estão alegres porque a armadilha está funcionando, eles vão conseguir destruir os portugueses. Então aqui os 4 últimos versos aqui que a gente vai estar lendo hoje. A nau da gente pérfida se enchia, deixando a bordo os barcos que traziam. Ou seja, a pérfida gente, né? Aqui uma forma pejorativa, negativa de Camões se referir aos muçulmanos ali de Mombasa. Ou seja, eles, né, saíram ali de Mombasa e foram em algumas embarcações e botes até as naus portuguesas. Então, eles saem desses botes e vão enchendo ali a nau. Alegres vinham todos porque creem que a presa desejada certa tem. Ou seja, os muçulmanos ali vão enchendo as naus portuguesas mais uma vez, todos felizes porque estão eles têm quase certeza que a armadilha dele vai ser bem sucedida e eles vão destruir os portugueses. Certo, pessoal? Aqui a leitura aqui das 16 primeiras estrofes daqui do segundo canto dos Lusíadas. Então a gente viu aqui como é que a armadilha preparada por Baco e pelos muçulmanos ali africanos enganando os portugueses e eles estão prestes a serem destruídos, né? A gente aí no nosso próximo vídeo a gente vai estar vendo, será que realmente a frota do Vasco da Gama vai fracassar, vai ser destruída? Ou será que vai acontecer alguma coisa aí, algum evento vai estar salvando os portugueses dessa armadilha? Certo, pessoal? Eu vou pedir para vocês estarem deixando um like, comentando aqui o vídeo e também se inscrevendo aí no meu canal, né? Eu tô aqui fazendo um esforço para estar comentando os Lusíadas com vocês, então eu vou pedir para vocês estarem se inscrevendo e estar acompanhando os próximos vídeos, né? Eu vou estar pedindo para vocês estarem olhando aí um link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, que é um e-book que eu tô vendendo para vocês. É o Lusíadas, né? Um livro digital aí dos Lusíadas. Todo comentado, todos os versos, as estrofes todas, as mais de 1000 estrofes aí que estão nos 10 cantos, estão comentadas aí pra vocês por apenas R$10, ou seja, tá muito barato, tá de graça pra vocês aí. Como vocês devem ter bem percebido, ler os Lusíadas não é muito fácil, né? O Camões aí tem se utiliza de uma nomenclatura mais antiga, de um português mais arcaico, e também se refere a termos, a situações, a personagens da literatura clássica, da literatura antiga, também a locais desconhecidos. Então é bem difícil ler os Lusíadas. Até na minha leitura aqui, eu já leio os Lusíadas há vários anos e ainda dou umas travadas, dou uma gaguejada em um termo, me enrolo em algumas situações aqui, porque é uma obra difícil de ler, né? É a maior obra da língua portuguesa, então não é muito fácil estar lendo os Lusíadas. Então, eu acho que, por isso eu tô aí disponibilizando esse e-book para vocês, porque eu acho que tá todas as estrofes comentadas, igual eu tô comentando aqui nesse vídeo com vocês, vai facilitar a leitura, ou seja, vocês vão estar tirando muito proveito, eu tenho certeza que vocês vão estar gostando, né, só R$10 tá de graça, então vocês vão estar aproveitando muito bem. Eu tô gravando esse vídeo aqui no comecinho de abril, então até agora, até esse momento aqui, em comecinho de abril de 2026, já estão disponíveis comentados os 2 primeiros cantos da obra. Os Lusíadas possuem, aqui de Camões, os Lusíadas de Camões, ele tem 10 cantos, então os 2 primeiros já estão comentados, mas provavelmente quando vocês estiverem assistindo e adquirindo esse e-book aí, que vale muito a pena, pode estar adquirindo, pessoal. Vai ter mais outros cantos, mas por R$10 vocês vão estar obtendo todos os cantos dos Lusíadas comentados. Tá bom, pessoal? Então aí, não deixem de estar acompanhando em nossos próximos vídeos aqui sobre os Lusíadas. Eu sou Caio Malta Ribeiro e agradeço muito aí a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.